Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu coração e a sua mente. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de refletir um pouco, de catequizar um pouco sobre o sacramento do batismo. Mas antes disso, quero fazer uma breve introdução sobre os 7 sacramentos da Igreja. Os 7 sacramentos da Igreja são o batismo, a Eucaristia, a Crisma, também chamada de confirmação, a unção dos enfermos, a confissão, o matrimônio e a ordem. Esses 7 sacramentos, eles são subdivididos em 3 partes. Os sacramentos da iniciação cristã, os sacramentos da cura e os sacramentos do serviço. Os sacramentos da iniciação cristã são o batismo, a crisma e a Eucaristia. Os sacramentos da cura são a unção dos enfermos e a confissão. E os 2 últimos sacramentos, os sacramentos do serviço, são o matrimônio e a ordem. Os 3 primeiros sacramentos da iniciação cristã, são sacramentos que fundamentam a nossa fé cristã. O batismo, pelo batismo nós somos renascidos em Cristo. Pela crisma nós somos fortalecidos em Cristo. E pela Eucaristia nós somos nutridos por Cristo, alimentados por Cristo. O sacramento do matrimônio e da ordem são sacramentos do serviço. Serviço da comunhão, a serviço da comunhão e a serviço da missão. Quando casamos, nos casamos para servir a Deus. Quando o jovem, homem, o varão, se torna diácono, padre ou bispo, ele recebe o sacramento da ordem. Portanto, o sacramento da ordem somente para os homens. As freiras, os religiosos, as religiosas, eles recebem a consagração, mas não é uma ordenação. Os sacramentos, eles acompanham vários momentos da nossa vida. Estão presentes em vários momentos da nossa vida. A maioria das pessoas preferem batizar seus filhos logo nos primeiros dias de vida. E ali recebemos o batismo. Depois, quando chegam aos 9, 10 anos, recebem a primeira comunhão, o sacramento da Eucaristia pela primeira vez, a primeira Eucaristia. Depois, quando chegam na adolescência, na juventude ou até na fase adulta, recebem o sacramento da crisma, o sacramento da confirmação. Durante toda a vida também um bom católico se confessa com frequência e recebe várias vezes o sacramento da confissão. Quando adoecemos, ou quando vamos fazer uma cirurgia de risco, ou até mesmo quando estamos numa idade avançada, podemos receber o sacramento da unção dos enfermos. Então, os sacramentos também são esse sinal da graça de Deus para nós, que estão presentes e fazem com que participemos da natureza divina, porque são sinais da graça de Deus. Eu comparo como que a tubulação de uma casa por onde chega a água. Esses canos são justamente os sacramentos. E essa água é a graça de Deus. O sacramento é um sinal da presença de Deus. O Deus invisível se torna visível através do sacramento. Quando vemos à distância um fumaceiro, fumaça, nós percebemos logo que ali existe fogo, mesmo vendo de longe. Basta-nos ver a fumaça para sabermos que ali tem fogo. Nós não precisamos ver o fogo. Assim também nos sacramentos, nós não precisamos ver Deus, mas sabemos pelos sacramentos que Deus está ali. Esses são os 7 sacramentos que a Igreja ministra e todos eles foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos
nos evangelhos a narrativa da instituição de cada sacramento, anunciado também por nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro desse organismo, desses 7 sacramentos, nós destacamos os 2 mais importantes, o batismo e a Eucaristia. A Eucaristia, como diz o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 1211, diz que a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, porque todos estão ordenados, todos os outros sacramentos estão ordenados para este fim, pois tudo começa e termina na Eucaristia. O sacramento da Eucaristia e do batismo é como se fosse dentro de um corpo, digamos assim, o coração e o cérebro. O sacramento do batismo é justamente a porta de acesso para todos os outros sacramentos. E nos diz o Catecismo também da Igreja Católica, no seu parágrafo 1213, que o batismo ele nos leva, nos conduz para uma vida no Espírito Santo. Porque nós temos uma vida humana, carnal, mas temos também uma vida espiritual, em que a gente necessita desse contato com Deus, com o ser superior. Então nos leva a esse contato, a essa vida no Espírito, uma vida no Espírito Santo. Também, agora entrando mais a fundo na questão somente e exclusivamente do batismo, eu lembro a você que a palavra batismo é uma palavra que no grego significa mergulhar ou imergir. Por quê? Porque quando somos batizados, nós sepultamos os nossos pecados. Nós morremos, mergulhamos para ressurgir numa vida nova. Nós morremos em Cristo para ressurgirmos com Ele. É o que nos diz a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Qual o efeito do batismo? Veja, Paulo nos diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Se torna uma nova criatura. E assim a gente vai fazer uma analogia com a origem, porque é um novo renascimento, como já falei. E ele completa dizendo ainda: passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo através do batismo. É um divisor de águas. Somos uma pessoa antes do batismo e uma depois do nosso batismo. Se vivemos o batismo ou não, já é outra questão e outro assunto que podemos no finalzinho ainda colocar aqui para você. Também, pelo batismo, nós somos libertados de todos os nossos pecados, inclusive o pecado original. E somos regenerados como filhos e filhas de Deus. Passamos a ser chamados, reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Aqui também abro um parênteses para uma questão importante que algumas pessoas chamam, aquelas pessoas que ainda não foram batizadas, que já são adultas, são chamadas de pagãos. Esse termo a gente não deve usar, porque a gente, quando está usando esse termo, não sabemos o que é um pagão. Não sabemos a diferença entre o pecador e o pagão. Veja, o pecador somos todos nós, aliás, o pecador somos todos nós, que pecamos, mas buscamos uma reconciliação com Deus e reparamos os nossos erros, temos consciência de que erramos. Somos pecadores. Só Jesus e a Santíssima Virgem Maria que não tiveram pecados. Também, mas quando vivemos uma vida de pecado e não queremos sair dela, porque achamos que é o certo o que estamos fazendo, e queremos viver essa vida de pecado, nós deixamos de ser pecador para ser pagão. Então, pagão é aquela pessoa que não quer a reconciliação com Deus e quer viver no pecado. Um recém-nascido que vai ser batizado ainda não pode ser um pagão. Ele não tem esse tipo de pecado. Não tem nem consciência ainda. Então, não chamemos as pessoas que não são batizadas de pagão. Todos nós somos pecadores. Agora, alguns de nós podem se tornar pagãos, que já é outro assunto. Também pela ação do Espírito Santo no batismo, nós recebemos essa força do Espírito Santo, que é justamente os seus dons. Nós recebemos os dons de Deus, os dons do Espírito,
no batismo, porque a palavra dom em grego significa presente. Agora, a manifestação desses dons é justamente na crisma, porque a crisma ela fecunda o batismo. E aí, aqueles dons que recebemos no batismo serão manifestos quando formos ungidos pelo santo óleo do crisma no sacramento da confirmação, que é o sacramento da crisma. Também pelo batismo nós nos tornamos membros da igreja. Somos irmãos de uma mesma família. Essa família é chamada igreja. Nós somos incorporados à igreja, ou seja, incorporados ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. Assim nos revela São Paulo na Sagrada Escritura. A igreja é um corpo. É chamado corpo místico de Cristo, em que Cristo é a cabeça dela. Nós fazemos parte desse corpo, dessa família, dessa igreja, membros de uma comunidade quando somos batizados. E também nós somos feitos participantes de uma missão quando somos batizados. Todos nós, a partir do batismo, temos autoridade para evangelizar, para testemunhar Jesus Cristo, participar de uma missão. No batismo também recebemos um selo, somos selados. Recebemos uma marca, a marca de filhos de Deus. O batismo também, ele é dom, ele é graça, ele é unção, ele é iluminação, ele é veste, ele é banho, ele é selo, ele é batismo, ele é mergulho. O Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 1216, ele nos diz isso. Por que o batismo é dom? Porque é conferido àqueles que nada trazem. Nós não temos nada a dar a Deus. E Deus nos dá. Lembra? Dom é presente. Por isso que o batismo é dom. O batismo é graça. Por que ele é graça? Porque é dado até a culpados. Nós somos culpados. Somos pecadores. E quando Deus nos dá isso, é uma graça. Então o batismo também é graça. O batismo é também unção. Por quê? Porque é sagrado e é régio. Quando somos batizados, nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Somos filhos do rei, por isso que ele é régio. E é sagrado, por isso é unção. Vem de Deus, vem do Espírito. O batismo é iluminação, porque o batismo é luz, ilumina a nossa vida. O batismo é veste. Por que é veste? Porque cobre nossa vergonha, os nossos pecados. Com a veste branca, a veste limpa, a veste do batismo. O batismo é selo. Por que é selo? Porque nos guarda e é sinal do senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor das nossas vidas. E o batismo é batismo em si, porque o pecado é sepultado. O batismo também é água, porque nos lava, nos purifica, nos limpa. O batismo, meu irmão, é tudo isso. Agora eu vou iniciar a outra parte ainda para complemento dessa nossa reflexão sobre o santo batismo.